Brasil tem uma das polícias mais violentas do mundo. Em 2023, policiais mataram 6.393 pessoas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É 6 vezes mais do que a polícia dos Estados Unidos mata por ano, mesmo com a população americana sendo quase 2/3 maior do que a brasileira. As estatísticas demonstram que violência policial não aumenta a segurança da população. Mas, como muita gente desacredita da ciência e acha que bandido bom é bandido morto, policiais violentos se multiplicam em estados governados pelos mais variados partidos políticos. O adjetivo violenta se aplica à polícia de praticamente todas as unidades da federação, mas em alguns estados, os policiais, principalmente os militares, são muito mais violentos do que outros. No Amapá, em Goiás, no Rio de Janeiro, no Pará e na Bahia, a taxa está acima de 5 mortos por policiais a cada 100 mil habitantes. A Bahia lidera em quantidade. Foram 1.699 mortos pela polícia em 2023, ou seja, 70% mais do que todas as polícias dos Estados Unidos mataram no mesmo período. Uma cidade baiana se destaca e resume essa violência policial: Jequié. Lá, a polícia mata mais até do que os bandidos. Quem conta pra gente essa história é o repórter Luiz Adorno, que esteve lá em julho. Bem-vindo de volta ao UOL Prime, Adorno. Obrigado, Toledo. Sempre um prazer. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o podcast UOL Prime. Toda semana, a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Adorno, me conta por que você foi para Jequié e o que você foi fazer lá. Bom, a gente decidiu ir para Jequié um pouco antes do lançamento do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública deste ano. Eu conversei com a direção do anuário e perguntei onde está o problema. E me foi informado que em Jequié há um retrato da violência no Brasil no geral. Em 2022, ela se tornou a cidade mais violenta, com mais mortes violentas intencionais do país. Em 2023, ela desceu um degrau nessa escala, mas subiu e se tornou a cidade com maior taxa de mortos pela polícia no país. E isso mostra, na verdade, que ela é um microcosmo do que acontece na Bahia. Porque em 2022 houve uma redução no estado baiano de pouco mais de 1% no número de mortes violentas intencionais, quando não se contabilizam as mortes violentas intencionais praticadas por policiais, mas houve um aumento no estado de 15% nesse número. E Jequié é a mesma coisa. Houve uma redução significante de criminosos matando cidadãos da cidade e também matando outros criminosos, mas houve um aumento de mais de 90% no número de pessoas mortas pela polícia militar. Entendi. Quer dizer, a Bahia é um dos estados mais violentos do Brasil. Vamos lembrar que ela é governada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, já, se não me engano, há 5 mandatos, né, de governador, 2 do Jacques Wagner, 2 do Rui Costa, que é atual ministro da Casa Civil, e agora acabou de eleger um novo governador. E, no entanto, a violência policial na Bahia segue batendo recordes atrás de recordes, é isso? É isso, e não há uma preocupação, né, do governo petista com relação a isso. Eu me lembro que no ano passado, quando foi informado pela primeira vez que a polícia da Bahia era a mais violenta do Brasil, o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi governador, foi perguntado por um repórter do UOL em Brasília, porque esses dados começaram na gestão dele, né? A alta da letalidade policial na Bahia começa com Rui Costa. E esse repórter pergunta exatamente sobre isso. Olha, o que o senhor tem a dizer a partir desses dados que refletem uma gestão do senhor? E ele deu as costas e falou: não sou mais governador da Bahia. Bom, só para deixar claro, não é um problema só dos estados governados pelo PT, né? O Amapá lidera em taxa de letalidade. Goiás, que é governado pelo Ronaldo Caiado, um dos expoentes da direita no Brasil, é a mesma coisa. E o Rio de Janeiro, né, do Cláudio Castro, também tem uma das cidades mais violentas em termos de proporção das mortes por policiais em comparação às mortes por civis, né? Mais de metade das mortes, que é o caso de Niterói. Mas fala um pouquinho. Angra dos Reis também. Bem lembrado, 2 cidades fluminenses. Agora,
Jequié, foram 74 mortos em 2023 pela polícia, é isso? É isso. De 134 mortes violentas intencionais registradas no município, essa é a taxa, esse é o número de pessoas mortas por policiais. Que dá 55% das mortes foram cometidas pela polícia e não pelos bandidos. 55% das mortes violentas intencionais em Jequié foram cometidas por policiais. E o que diz a polícia? A polícia diz que isso se deve ao confronto de facções, né? Lá 70% do município é dominado pelo Comando Vermelho e os outros 30% é dominado pelo PCC. Só que assim, a polícia militar, ela não quis conversar com a gente lá. E isso acabou me dando um espaço de tempo para conhecer melhor a cidade, conhecer melhor os problemas da cidade sem a visão da polícia. E nos bairros periféricos de Jequié, uma coisa que a gente pôde notar é que não há uma guerra de facções. As mortes que acontecem no local são internas. Então é Comando Vermelho matando o Comando Vermelho, integrante do PCC matando integrante do PCC. Tipo uma espécie de disciplina interna, Tribunal do Crime, é isso? Tipo os tribunais do crime mesmo, assim. Então, essa justificativa, ela não é palpável. Porque eles reforçaram a todo momento, a Polícia Civil e alguns policiais que falaram em off com a gente lá, eles reforçaram a todo momento, pô, anda aí pela cidade. A cidade é uma cidade tranquila. E me pareceu muito outras cidades que eu conheci no Brasil, seja metrópole, seja interior. O centro expandido, onde as pessoas que têm mais dinheiro, eles adoram a polícia. E é uma cidade realmente mais tranquila, que você tem comércio à noite, que você tem um barzinho, que você tem um restaurante, que você tem cultura, que você tem esporte, lazer, saneamento básico, saúde, educação, enfim. E as áreas periféricas são largadas. E nas áreas periféricas as pessoas temem a polícia. Bom, que é mais ou menos o que acontece em todas as grandes cidades brasileiras, acaba se refletindo lá. Tem um perfil dos mortos, não? É o mesmo do Brasil inteiro. Então é jovem, negro, morador de periferia. É sempre o personagem que ele é morrível, né? Porque quando há uma pessoa que foge desse perfil, há um impacto maior. Então, quando um jovem negro morador de periferia morre, é mais um que morreu. Não é notícia. Não é notícia. Mas quando morre um branco do centro, aí as autoridades começam a prestar atenção. Aí é um estardalhaço. Você falou, a população do centro da cidade, das regiões não periféricas, apoiam então essa violência policial? Apoiam, adoram. Porque na visão dessas pessoas que não convivem nas áreas periféricas, os policiais estão fazendo uma limpa. Estão matando pessoas que podem chegar até o local deles, onde eles vivem, trabalham, e anular essas pessoas para que elas não sejam afetadas, para que elas não tenham o seu bem e a sua própria vida interferida por um criminoso. Entendi. Agora, as estatísticas criminais, tirando as mortes em si, mas roubo, furto, por exemplo, essa onda de crimes virtuais que assola o Brasil, roubo de celular, já que é por conta dessa letalidade policial, está livre desse tipo de crime? Não, não está livre. É como qualquer outra cidade. Sei. Você precisa ficar ligeiro, mas não há uma sensação de insegurança. Mas todos os crimes que acontecem no Brasil também acontecem ali. Uma das poucas cidades onde há mais mortos por policiais do que por pessoas civis é o Guarujá, onde você esteve e já esteve aqui narrando brilhantemente o que foi a Operação Escudo durante o mês de setembro do ano passado, quando a Polícia Militar resolveu vingar a morte de um policial da rota lá, né? Quantidade de pessoas inocentes que você descobriu que foram mortos pela polícia. O que aconteceu quando você estava lá trafegando por uma avenida do Guarujá durante o auge da operação? Sobre a abordagem? Não, sobre o seu celular. Eu fui levado. Quer dizer, não diminuiu o número de roubos e a insegurança no Guarujá, apesar da altíssima letalidade policial, não é isso? Não diminuiu, eu até fiz uma reportagem depois que o número de chamados para a Polícia Militar durante a Operação Escudo, no Guarujá, foi alto. É como se pensar em São Paulo. Acontece alguma coisa no centro de São Paulo. E aí você fala, pô, o extremo da Zona Leste é assim também.
Não é assim que funciona. Tem micro-regiões assim dentro da cidade, mesmo numa cidade pequena como Jequié. Então o centro da cidade é completamente diferente das áreas periféricas em tudo. E o tratamento para essas pessoas, de tudo, de todo o serviço público, que aí vai da segurança pública, saúde, educação, lazer, esporte, também é diferente. Tem pessoas que têm prioridade. Para receber um tratamento de segurança prioritário, tá? E tem pessoas que têm prioridade para receber violência policial também. Para receber bala, né? Você disse que lá em Jequié você não conseguiu falar com a Polícia Militar, mas você conversou com o comandante da Polícia Militar. Eu conversei com o comandante porque eu queria entrevistá-lo para ele falar sobre esses números. E ele foi nada condizente com a sua função pública de servidor do Estado. Assim. Ele foi bastante deselegante. Eu, muito educadamente, pedi uma entrevista para ele. Ele me escreveu um texto um tanto grosseiro, falando do dissabor e do constrangimento que outras reportagens de outros veículos de comunicação fizeram em Jequié e que, portanto, ele não cederia entrevista. Reportagens com as quais você não tinha absolutamente nada a ver, né? Que eu nem sei quais são essas reportagens. E a Polícia Militar da Bahia se pronunciou? Sim, a Polícia Militar da Bahia se pronunciou e assim como todas as outras cidades onde há uma taxa alta de violência policial e de letalidade policial, ela classifica como uma resposta ao crime organizado, às facções criminosas. Mas as facções criminosas não estão só na Bahia e não estão só nesses estados onde há alta da letalidade policial. As facções criminosas estão no Brasil inteiro e nem por isso todas as forças policiais atuam de uma maneira tão violenta. E você mostrou na reportagem sobre o Guarujá, por exemplo, que tinha muita gente que foi assassinada pela polícia que não tinha absolutamente nada a ver com crime organizado ou desorganizado ou qualquer tipo de crime, né? E isso acontece em Jequié também. Em Jequié, por exemplo, teve a história do Yuri, que para mim foi bem marcante, porque o que estava acontecendo no bairro onde ele morava, é exatamente um reflexo do que acontece em Jequié. Então, estava tendo um conflito armado entre integrantes do Comando Vermelho, ali próximo. Entre os próprios integrantes? Entre os próprios integrantes. Entre os que é o que acontece em Jequié. Não há relatos recentes, de PCC contra Comando Vermelho, de Comando Vermelho contra PCC. Então, estava tendo um conflito ali entre integrantes do Comando Vermelho. E aí um morador chamou a Polícia Militar foi para lá e um policial acabou baleado. Na sequência, os policiais entraram lá e atiraram em quem via na frente. Então foram 6 pessoas baleadas por policiais. O caso do Yuri, ele era motoboy em uma pizzaria, ele tinha muitos amigos policiais, inclusive, e naquele dia ele estava limpando o quintal da casa dele, a pedido do pai dele, para fazer uma festa de São João, para receber uns amigos e fazer uma fogueira e uma festa de São João. Os policiais, pelo relato de testemunhas, de algumas testemunhas, eles se apoiaram no muro dessa casa, o viram, o abordaram, e aí eles mandaram ele pular o muro da própria casa e correr. Mandaram ele correr da própria casa. Sair de casa, ir pra rua, pular o muro e correr como se ele estivesse fugindo da própria casa. E aí atiraram nas costas dele. Vamos ouvir o que disse Julei França, pai de Yuri Alves da França. Eu tô no trabalho lá que me ligaram, vem cá que os policiais chegou aqui e atirou em Yuri aqui, matou fulano, ciclano e atirou também em Yuri. Eu falei, Yuri por quê? O cara que só fazia o bem, não pensava em vagabundagem, só trabalhava. Vieram aqui, fizeram esse tipo de coisa com ele, do nada. Não teve perícia. Eu cheguei lá e encontrei ainda estojos de munição de .40, que é a arma utilizada pela Polícia Militar da Bahia. Só explica o que é isso. O estojo é o que fica da cápsula. Sai o tiro e aí fica um fragmento da munição. Então, que ela pula da arma e fica no chão. Que é muito importante para perícia, até para confronto balístico, para saber enfim, de onde saiu. Ter pego a cápsula significa que realmente não teve perícia. É a prova de que não teve perícia. Não teve perícia. E os policiais não se preocuparam nem em limpar a cena do assassinato. Não, porque é tão comum. Eu entrevistei o chefe da Polícia Civil lá, perguntei para ele, olha, todas as 74 mortes, todas foram legais? E aí ele falou, olha, até agora não há nenhum policial indiciado, porque de fato houve confronto e de fato eles tombaram, felizmente, ele usa o termo felizmente, eles tombaram em confronto com as forças policiais. Felizmente, alguns indivíduos tombaram em confronto com as forças de segurança. Todos esses fatos são apurados pela Polícia Judiciária, Polícia Civil aqui de Jequié, todos sem exceção.
Todos nós observamos as perícias dos locais e encaminhamos ao judiciário as conclusões que nós realizamos. Nós acabamos de ouvir o delegado Roberto da Silva Leal. Em um outro caso ali, vizinho, na mesma região, um rapaz que estava dentro de casa também foi morto pelos policiais dentro de casa. Também não houve perícia. Nesse outro caso desse rapaz, para mim foi muito marcante um irmão que ele tem, que deve ter 2 anos no máximo. E aí ele relatava para a mãe quando via a polícia passar, ele se escondia debaixo da cama e falava: mamãe, eles estão vindo de novo, porque ele viu o irmão ser morto dentro de casa. Então ele associa já, desde muito cedo, só as luzes da sirene. Nem sequer a sirene, só as luzes do carro policial. A uma possível morte dentro de casa. Então acho que isso é muito marcante, assim, e demonstra muito como é difícil esse argumento de quem critica ações violentas da polícia de ser um defensor de bandido. Porque imagina como é que essa criança vai crescer, né? Como é que você pode exigir dessa criança que ela goste da polícia? E isso é o que a gente vê em muitos locais e ouve de muitos familiares de vítimas de violência do Estado. A gente consegue entender, Adorno, por que alguns estados a polícia age muito mais violentamente do que em outros? É por falta de investigação da Polícia Civil? É por falta de punição aos policiais que se envolvem em tiroteios e que matam civis? Tem uma explicação? Estrategicamente dá voto, né? Tanto que internamente ali com pessoas ligadas ao governo da Bahia, pessoas inclusive que defendem os direitos humanos, defendem um estado sem violência policial, eles falam: olha, o próprio governador em específico, ele não gosta disso. Mas quando a gente vai taxar aqui as métricas, os elogios ao governo baiano após uma ação violenta da polícia crescem muito. E aí a gente vê isso em São Paulo, a gente vê isso no Rio, a gente vê isso em Goiás, a gente vê isso no Amapá. Politicamente, a violência policial é um trunfo. É uma campanha eleitoral. É uma campanha eleitoral. O que mais que você viu de comum entre Jequié e o Guarujá, por exemplo? O medo da população periférica é igual? É muito semelhante. É muito semelhante. E a satisfação das pessoas das áreas mais privilegiadas também. Mas nessas regiões periféricas, essas pessoas, elas têm um medo de tudo, assim. Então elas têm um medo de conversar, elas têm um medo de sair de casa, elas têm um medo de trabalhar e não voltar, elas têm um trauma muito grande. Tem um outro conhecido desse rapaz que morreu lá em Jequié, desse segundo rapaz que eu mencionei que morreu. Cujo irmão viu ele ser morto. Isso. Que ele passou a ser abordado com frequência. Enquanto voltava da escola, ele decidiu parar de estudar. E ele decidiu, aos 16 anos, que viria para São Paulo para tentar a vida como pedreiro, porque ele desistiu de estudar, porque ele não aguentava mais ser abordado pela polícia, porque ele viu e ouviu o amigo ser torturado. E esse fenômeno da interiorização da violência policial, que já existe há muito tempo em São Paulo, existe há muito tempo no Rio de Janeiro, isso é um fenômeno recente ou sempre aconteceu e a gente que não prestava atenção? Me parece que sempre aconteceu. O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele existe há 18 anos. Então são 18 anos contabilizando esses dados a partir dos dados fornecidos pelas próprias Secretarias de Segurança. Mas há uma cultura nessas cidades de interior, seja daqui do Sudeste, seja do Nordeste, seja do Norte, que eu também já fui. Nesses lugares há uma cultura de coronelismo muito forte. Então que o delegado é mais importante que o prefeito, que o policial militar é mais importante que o pai e a mãe. E há um respeito, assim, de uma maneira como se eles fossem inatingíveis. Eu percebo nesses lugares que eles agem como tal, que eles se sentem como tal e que muitos entram nesses lugares, inclusive almejando um lugar como esse. Então, é mais que respeito, assim, é medo mesmo. É um temor muito grande por aquela figura. Você consegue vislumbrar alguma perspectiva de mudança? A gente tem exemplos de crimes cometidos por policiais que foram devidamente punidos, isso gerou uma mudança de atitude das polícias em alguma parte do Brasil ou não? Em Jequié é impossível, até porque nenhum policial foi indiciado. Mas há locais que há um fio de esperança de, em algum caso pelo menos, ter alguma justiça, assim. Da Operação Escudo foram 8 policiais militares
réus, são até agora, né? Até o momento dessa gravação, são 8 policiais militares réus. Quer dizer, só lembrando, a Operação Escudo aconteceu no Guarujá, na Baixada Santista, a partir de setembro e veio até o começo desse ano, de 2024. De julho a setembro do ano passado. Uhum. E aí depois veio a Operação Verão. Mas especificamente sobre a Escudo, que foram aqueles 40 dias depois da morte do soldado Patrick, da Rota. Resultaram em mais de 30 mortos? 28 mortos e 3 feridos gravemente. Uhum. 8 policiais militares, sendo 6 da Rota e 2 do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais, são réus. Nesses casos, a gente percebe que há elementos muito fortes que indicam que eles cometeram um crime grave. Por exemplo, o primeiro oficial denunciado, que era o coordenador operacional da Operação Escudo, ele participa ativamente da morte do primeiro dos 28 mortos nessa operação, e ele vai na casa que tinha... na casa em frente ao local onde ele matou esse rapaz, entra na casa dessa pessoa e apaga os vídeos das câmeras que estavam na rua. Só que quando ele devolve, o dono da casa reinstala. E aí, meia hora depois, ela começa a gravar tudo de novo. Ou seja, é fato ali que alguém apagou aquelas imagens e que o equipamento estava funcionando de maneira adequada. Tem um outro caso que a perícia demonstra que um rapaz foi baleado algumas vezes no peito e no rosto e o último tiro foi a queima-roupa. E o depoimento desse rapaz diz que houve uma troca de tiros com os dois em pé. Só que a perícia já demonstrou que ele já estava morto e que ele já estava deitado. Tem as poucas imagens de câmeras corporais, algumas delas demonstram policiais plantando armas. Tudo isso para dizer que, caso haja um julgamento apartidário, pode ser que haja penalização a policiais, a servidores públicos que cometeram crimes graves contra a vida de outras pessoas. Esse oficial que virou réu, ele foi afastado? Esse policial, que inclusive a gente pegou um depoimento dele falando que na carreira dele ele matou mais de 10 pessoas, que perdeu as contas, inclusive, falou mais de 10. O Ministério Público tinha pedido a suspensão da atividade policial dele. O comandante-geral da PM, o Coronel Cássio, enviou uma comitiva até a vara criminal de Santos. Quer dizer, saíram policiais de São Paulo, viajar, pegaram a estrada... do setor jurídico da PM. E foram visitar o juiz. Foram visitar o juiz e quiseram entregar uma carta do comandante. O juiz falou para os policiais que não era assim que funcionava. Tem os autos, né? Que eles tinham que colocar nos autos. E aí colocaram nos autos uma carta com o comandante solicitando que o juiz trocasse a suspensão dos direitos de servidor público apenas pelo afastamento dos policiais, que era ele mais um, né? Na prática isso significa o quê? A suspensão, ele para de ganhar o salário, ele não pode ser promovido. Tem algumas questões ali técnicas que são bastante prejudiciais. Punição. É uma punição. Tá. E o afastamento, ele só não vai pra rua, é isso? Isso. Mantém o salário, tudo isso. Normal. Qual foi a sentença do juiz? Depois do comandante fazer isso, a defesa dos policiais, essa sim competente para fazer isso, também fez o mesmo pedido. O Ministério Público concordou com o comandante, falando, olha, de fato, não é razoável, a nossa sugestão é que troque. O juiz concorda com a defesa dos policiais. Fala, olha, não compete ao comandante-geral da PM defender policiais, compete a ele defender a corporação e não os integrantes dessa corporação. A instituição, não as pessoas, né? Os policiais, nos autos, eles têm que ser defendidos pelos advogados, mas eu acato o que a defesa está pedindo, a que os advogados estão pedindo. Então, na prática, a pressão que o comandante militar fez pelo colega de oficialato deu certo. Ele está afastado das funções, mas manteve o salário e todas os... Isso. Entendi. E tem previsão de ser julgado? Não tem previsão, mas é interessante, assim, porque até então eram só praças, né? Então eram policiais de cargos hierárquicos baixos. E não houve nenhuma manifestação de comando e de ninguém. A partir do momento que entrou na jogada um oficial, as coisas mudaram. Houve uma comoção interna, inclusive não foi não, foram alguns policiais, que são fontes minhas, de São Paulo e de fora de São Paulo, que vieram falar, olha, você colocou a foto do oficial nas matérias, agora ele está sendo perseguido pelo PCC. E os outros? Os praças, não importa. Que também apareceram fotos. Então, quando um criminoso é preso pela polícia, eu também não devo expor a foto do suspeito. Então, sempre quando há um oficial, há um peso diferente, assim. Alguns são mais iguais que outros. Exato.
Adorno, você tem alguma conclusão sobre para onde estamos caminhando? Se esse quadro de violência policial tende a piorar, melhorar? Há alguma reação da sociedade civil para tentar coibir essa violência, que os números são assustadores, né? Quer dizer, de novo, né? Os países que têm menos violência policial no mundo têm taxas de criminalidade muito baixas. Os Estados Unidos, que tem entre os países envolvidos uma taxa de violência mais alta, também tem um número mais alto, mas aqui a gente passa por muitas e muitas vezes a violência policial americana. Dá pra gente fazer algum prognóstico com base no que está acontecendo nos últimos tempos? A gente vê de 2018 para cá uma coisa de enaltecer, né, a violência policial. Eu acho que muitas pessoas que pensavam isso estavam escondidas e em dado momento, dado alguma coisa muito específica, elas se sentiram livres a elogiar a tortura, elogiar a morte, elogiar muita coisa. E a violência policial no estado de São Paulo cresceu muito durante o governo Tarcísio de Freitas, né? Cresceu. Algumas vezes e segue crescendo. Segue crescendo. Agora, nesse período específico, ela está competindo com a Operação Escudo, né? Então, tem uma coisa ali que... Não tem nenhuma operação especial da polícia para se vingar de policiais mortos, então talvez haja uma queda. Talvez. Mas... O que não deixa de ser bom, né? Com certeza. Ninguém defende pessoas mortas, né? Eu acho que toda pessoa que de fato é de bem não vai torcer para vai torcer para um julgamento, para uma investigação, uma perícia e um julgamento, né? Exato. Agora, eu acho que o prognóstico é ruim porque tem toda essa discussão ainda sobre as câmeras corporais. A Polícia Militar de Santa Catarina, que foi o primeiro estado a implementar essa tecnologia, acabou nessa semana que a gente está gravando agora de declinar. Mandou tirar, né? Mandou tirar as câmeras corporais. Foi o comandante da PM de Santa Catarina que fez isso? Foi a partir do comando, mas aí a gente não sabe se tem um bastidor ainda sobre isso. E a gente tem indícios de que o uso das câmeras corporais no mundo inteiro diminui a letalidade policial, né? Basicamente é no Brasil que tem essa discussão de a câmera corporal ser uma coisa ruim para os policiais. Porque no resto do mundo, você pega na Alemanha, por exemplo, que a gente viu a partir do documentário que a gente fez, na Alemanha a discussão é sobre o quão essa tecnologia é benéfica, assim. É sempre uma discussão com outro aspecto, assim, é uma discussão de transparência. Agora, no encontro anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em Recife, vieram alguns policiais dos Estados Unidos e eu fiquei prestando atenção na palestra deles e eu achei quase ingênuos. Porque eles falavam o óbvio, olha, isso aqui traz a transparência, isso aqui é desse jeito, isso aqui protege o policial. Defendendo as câmeras. Protege o policial, eles mesmos fizeram esse discurso. Protege o policial. E aí a gente ficou pensando, isso aqui todo mundo que estuda um pouquinho sabe. O que está em pauta a partir disso é quais são os argumentos de quem não quer usar. Porque se você tem um trabalho transparente de segurança pública, e se você está correto, você não teme. Sim. Você teme se você foge à regra. É aquilo que a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sempre diz, né? Quando o policial está usando a câmera e sofre uma denúncia vazia, né, de que ele cometeu alguma irregularidade, não, ele usa a própria vídeo da câmera como prova de que ele não cometeu nenhuma irregularidade. Né? Não, desses 8 réus da Operação Escudo, poderiam ser mais. Porque em alguns casos, normalmente nessas ações, a viatura tem 4 policiais. Em alguns casos, a câmera demonstrou que 1 ou 2 policiais não estavam na cena e não participaram em nenhum momento da cena. E esses policiais não se tornaram réus por causa das câmeras. Então, como é que esse policial que não se tornou réu, que não está correndo risco de ser demitido, não está correndo risco de ser preso, pode ser contra a câmera corporal? Adorno, muito obrigado pela sua participação, que eu já perdi a conta aqui quantas foram, e parabéns aí pelo trabalho mais uma vez. Obrigado, Toledo, sempre uma honra, estamos à disposição. Para a gente saber mais sobre essa história, onde é que as pessoas podem ler as suas reportagens e assistir aos vídeos que você fez? O vídeo está no YouTube de UOL Prime e o texto está dentro do UOL. Perfeito. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com o repórter do UOL, Luiz Adorno. O roteiro é da Helena Dias, a captação é do Jefferson Barbosa, o DJ. Montagem e desenho de som de Lucas Zacarias. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro.
Trilha sonora incidental, Epidemic Sound. Coordenação, Lígia Carriel, Caroline Monteiro e Bárbara Falcão. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até a próxima semana.